quero compartilhar com você nesta tarde uma palavra que se encontra no livro de Daniel, capítulo 1 e o versículo 8, que diz assim: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Então, conhecemos a história de Daniel, de que ele foi levado cativo para a Babilônia, e lá o rei mandou eles prepararem alimentos e bebidas especiais para Daniel e alguns outros jovens que estavam lá. Mas Daniel sabia que se ele se alimentasse da comida oferecida pelo rei, da bebida oferecida pelo rei, ele estaria mudando seus princípios, né? Ele estaria se contaminando com aquilo que ele tinha aprendido desde criança a não se contaminar. Então, Deus falou com Daniel, né, através desses sentimentos que ele teve, colocou no coração dele, de que ele não se alimentasse da comida oferecida, da bebida oferecida pelo rei, para não se contaminar com aquilo que o coração dele estava preparado para não se contaminar. Então, Daniel pediu ajuda, né, a um eunuco, em que ele pudesse se alimentar de frutas, de outros alimentos, mas não daqueles banquetes oferecidos pelo rei. E o eunuco, com muito medo, mas ajudou a Daniel e aos outros jovens, que decidiram não se contaminar com aqueles banquetes oferecidos pelo rei. Então, trazendo essa palavra para o nosso dia de hoje, tem tantos banquetes oferecidos, né? Tantos banquetes que agradam os nossos olhos, todos os dias em que nos coloca à prova, né, a nossa fidelidade a Deus. E a nossa fidelidade a Deus, ela não é somente estar na igreja, somente ir nos cultos, somente dizer eu sou uma pessoa, eu sou cristã, eu sou crente, eu sou evangélico. Não, a nossa fidelidade a Deus é obedecendo a sua palavra, é vivendo aquilo que aprendemos e aquilo que sabemos que é o que agrada a Deus. Então, todos os dias, quando saímos, né, da nossa casa, quando iniciamos o nosso dia no nosso trabalho, na escola, no convívio familiar, nós precisamos tomar essa decisão de não nos contaminar com os manjares oferecidos, de não deixar que essas bandejas, esses banquetes que estão sendo oferecidos, contaminem o nosso coração, o nosso pensamento. Porque se o nosso pensamento estiver cheio daquilo que não agrada a Deus, nosso coração nós já pecamos, nós já erramos e nós já desagradamos a Deus. Então, que possamos tomar essa decisão todos os dias, quando nós nos preparamos, fazemos o nosso devocional, a nossa oração de gratidão a Deus, e tomamos essa decisão de não nos contaminar com esses manjares que nos são oferecidos. Que possamos ser como Daniel todos os dias, orar mais, confiar mais, entregar tudo nas mãos do nosso Deus, que é o Deus Todo-Poderoso e é fiel a nós, mesmo em meio às batalhas, em meio às dificuldades, nós sentimos o amor e o cuidado de Deus para com as nossas vidas. E quando tomamos essa decisão de não nos contaminar, de ser fiel a Ele em todos os momentos, nós sabemos e sentimos que Ele está conosco, nos dando força, nos capacitando para sermos fortes diante a tentação, diante ao manjar que nos é oferecido, e nós não vamos aceitar, porque nós sabemos que vai desagradar ao nosso Deus. Então, leve consigo a história de Daniel. Daniel é um grande exemplo para nós em todo o tempo, né? Em todos os momentos da nossa vida, na vida do jovem, na vida do adolescente, na vida da mulher e do homem de Deus. Daniel é um grande exemplo de fidelidade a Deus. Ele tomou uma decisão diante daquilo que ele tinha aprendido, diante daquilo que era a verdade para ele, diante dos seus princípios. Mesmo estando em uma situação cativo, num lugar estranho, num povo estranho, num rei em que ele sabia quais eram as intenções do rei com o seu povo, ele não se desvirtuou do caminho, aquele caminho que ele aprendeu a trilhar
Ele não se desvirtuou e ele tomou no seu coração a decisão que ele precisava tomar para ser forte diante de tudo que viria ainda, né? Pois o rei tinha planos para esses jovens. Então ele decidiu não se contaminar para que lá na frente ele tivesse força e Deus estivesse com ele. Porque se ele se contaminasse, se ele deixasse de orar, de confiar em Deus, ele não sabia como seria lá na frente. Mas quando ele tomou a decisão de não se contaminar e de orar a Deus todos os dias, ele sabia que Deus era com ele e que lá na frente, quando ele precisasse, Deus agiria por ele, porque Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Uma boa tarde.